Sony GPX77, lançado em 2013 com, segundo a marca, 1500 de potência. Samsung MX HS6500, lançado em 2014 com, segundo a marca, 2000 de potência. Apesar de serem mini systems de épocas de lançamento, potências e marcas diferentes, eles têm bastante coisa em comum. Os dois são dual woofer de 8 polegadas e têm a mesma construção de caixa, porém tamanhos diferentes de imã, que independente disso, a votação feita é do elo comprido. Por isso, aqui está: Sony GPX77 versus Samsung MX HS6500. Se você não conhece um dos modelos ou já tem o seu favorito, deixa o like para contribuir e bora pro duelo. Você está precisando consertar o plug do LED do seu Samsung MX HS6500 ou então do seu Sony GPX77? Eu tenho esses e vários outros tipos de modelo de plug para o LED do seu mini system. Me chama aqui nos comentários que vamos resolver esse problema. Começando o duelo com as especificações do mini system Samsung MX HS6500. Cada caixa tem 2 subwoofers de 8 polegadas mais um super tweeter construído tipo corneta, operando em 4 ohms, com, segundo a marca, 2000 de potência. E aqui é interessante ressaltar que esses 2000 são reais mesmo. A equalização utilizada é a estádio. Já as especificações do mini system Sony GPX77 são as seguintes. Segundo a marca, ele é composto por 3 vias com sistema Bass Reflex, ao qual ele possui um woofer tipo cone de 200 mm, que no caso seria 8 polegadas, um tweeter tipo corneta de 25 mm, mais um subwoofer tipo cone, também de 8 polegadas, que gera 1500 de potência. A equalização é a manual com o Bass Bazooka ligado. E antes do resultado de quem ganhou o duelo, eu vou te contar a minha opinião de qual eu prefiro e o porquê. E logo em seguida eu te mostro o tamanho do imã de cada um. Todos os dois são bem parecidos em recursos, ocupam bastante espaço e têm uma qualidade sonora um pouco parecida. O que acaba sendo o seguinte: bem antes, mas bem antes mesmo de ter o canal, eu tive um Sony GPX7. E logo em seguida eu vim a conhecer o Samsung HS6500. Fiquei doido na época para poder pegar ele, por ser mais potente e ter Bluetooth. Porém, como meu interesse foi aumentando ainda mais por aparelhos de som, eu conheci o mini system Sony GPX88 e literalmente me apaixonei por ele. Tanto que até hoje, mesmo tendo testado vários outros modelos de mini system, ele continua sendo o meu favorito. Mas independente disso, voltando para o duelo, a qualidade sonora e a estética do Sony GPX77 me agrada mais, até porque dele para o 88 muda só o sub de 10 e no caso o HS6500 faltou jogo de LEDs no falante de cima. Eu até fiz um projeto com ele tendo os dois falantes com iluminação. O link dos vídeos está aqui na descrição caso você queira ver como ele ficou. Que explicado a minha preferência, dá uma olhada no tamanho do imã de cada um. Esse é do HS6500. Esse é do GPX77. Assim já é perceptível a diferença de um para o outro. Agora vamos ver o tamanho. Aqui deu algo em torno de
13 centímetros e aqui algo em torno de 10. No comprimento pode até ser que tenha diferença de tamanho, mas na largura, dá uma olhada, é praticamente igual. Aqui o HS, aqui o GPX 77. Mas mesmo tendo toda essa diferença, esse foi o resultado. O maior pico de volume do Mini System Samsung MX-HS 6500 foi 92, atingido 2 vezes, enquanto o segundo maior do Sony GPX 77 foi 92, atingido 8 vezes. Ou seja, se colocarmos os dois juntos para tocar a mesma música no último volume, o Sony GPX 77, mesmo com 500 a menos de potência e imã menor, vai abafar o som do Samsung HS 6500. Está vendo por que eu te falei que watts RMS não serve para ser critério antes de comprar um Mini System ou caixa de som? Nisso eu te pergunto, por que será que mesmo tendo imã menor e a mesma configuração de caixas, o Sony GPX 77 ganhou? Aqui está a continuação desse vídeo, onde eu te conto a minha opinião sincera e detalhada sobre cada um. Não deixe de conferir, assim como de se inscrever para não perder novidades